É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Semeando Saúde. E hoje recebendo aqui o Dr. Rui Gilberto Ferreira, médico, professor da Universidade Federal de Goiás, presidente da Sociedade Brasileira, de Ultrassonografia. Dr. Rui, que também é autor de vários livros médicos, olha só. E eu estou aqui apresentando para vocês nosso tema de hoje. Hoje eu me debrucei sobre esse livro aqui, doutor. Esse aqui é uma edição mais antiga, já tem muitas atualizadas, e aqui tem as condutas de ginecologia e obstetrícia, inclusive do pré-natal. Então, sem dúvida, parabéns, doutor Ruiz. Quantos livros você já escreveu, mais ou menos? Então, mais de 10, a gente tem participações nesses livros aqui, editados pela Faculdade de Medicina, pela Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Na Brasileira de Ultrassonografia, lançamos 3 últimos agora em outubro, completando 21 livros formatados lá pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Mas é um prazer. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um milagre da vida, o presentinho de Deus, que a mulher tem o privilégio de receber a notícia. Olha, mãe, você está grávida. E aí, o que fazer, doutor Rui Gilberto? Quais são os primeiros passos quando chega uma notícia tão maravilhosa como essa? O mais rápido possível, procurar uma assistência médica pré-natal. Faltou a menstruação ou tem qualquer sinal e sintoma de que possa estar grávida, o quanto antes, procurar uma assistência pré-natal. É uma das ações básicas de saúde mais importantes, preventivas, mais importantes para a gente amenizar, para a gente cuidar, para que não tenha comprometimento do binômio mãe e feto. Sem dúvida, um momento muito importante, e descobriu que está grávida, um dos primeiros passos, sem dúvida também, é fazer uso do ácido fólico, doutor Rui Gilberto? Perfeito. E quais são os principais exames que a gestante deve fazer? Exames de sangue, E aí no exame de sangue a gente faz hemograma para ver se tem anemia, a gente dosa a glicose, porque o diabetes complica muito a gravidez. No exame de urina, qualquer infecção de urina pode comprometer a gravidez. E também aí a gente faz uma série de sorologias ou para ver se ela já teve ou possa ter alguma doença infecciosa, que a mãe pode ter de forma silenciosa e ela não sabe, pode não saber, e isso comprometer o desenvolvimento do feto, comprometer a evolução da gravidez, como sífilis, como hepatite, como HIV, E aí, como toxoplasmose, a gente faz esses exames de rotina, Um outro exame que está contido no exame de sangue é o da tireoide. A paciente pode ter uma insuficiência na tireoide, isso comprometeu o desenvolvimento do feto e ela nem sabe, Portanto, a gravidez acaba sendo uma janela de oportunidade da gente fazer alguns exames. E a gente aproveita essa janela e faz até a prevenção do câncer de colo uterino, Olha a mama, quem sabe tem um nódulo, enfim. É uma grande oportunidade, doutor Rui? Isso. E quantas consultas, numa gravidez que está transcorrendo de forma normal, a paciente deve fazer? Na gravidez que dura 9 meses e a paciente procura o médico quanto antes, 20 a 25% das gravidezes são de baixo risco. Essas de baixo risco devem fazer uma consulta por mês até o 7º mês. No 8º, de 15 em 15. E no 9º mês, toda semana. Portanto, menos de 6 consultas em toda a gravidez, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, entende que é inadequado, pode
acontecer de uma assistência pré-natal com menos consulta, portanto, um pouco mais inadequada. Portanto, no mínimo 6, uma por mês até o 7º, de 15 em 15 no 8º e no 9º mês toda semana. Nas gravidezes de alto risco, que são 15% a 20%, tantas consultas quantas forem necessárias. Por vezes ela tem um diabetes, ou tem uma doença do coração, ou tem uma doença do rim, e isso pode necessitar de consultas, às vezes dia sim, dia não. 1 por semana, 2 por semana, 3 por semana, não é? E até envolver uma equipe multiprofissional, né, doutor Rui? Exatamente, a gravidez é de assistência multidisciplinar, não é? Coordenada pelo médico, por ser um ato médico, mas o papel de uma nutricionista, de uma psicóloga e de colegas médicos de outras especialidades para auxiliar é muito importante. Olha, doutor Rui, muito importante, o pré-natal é fundamental. E hoje, falar em gravidez, não tem como não tocar em ultrassonografia. Quantas ultrassonografias o senhor aconselha? Nas gravidezes de baixo risco, uma no primeiro trimestre, uma nos primeiros 3 meses, de 10 a 14 semanas, o ideal é com 13 semanas. Outra no segundo trimestre, de 20 a 24, portanto, com 22 semanas, muito bom. E outra no terceiro trimestre, no último 3 meses, aí entre 30, 34 semanas, 31, 32 semanas, é uma boa pedida. Se for fazer uma só durante toda a gravidez, é a de 13 semanas. Hoje, nós conseguimos entender a morfologia do feto, nós conseguimos entender fatores de risco para síndrome de Down, para cromossomopatia, já no terceiro trimestre, e nós conseguimos ter fatores de risco visto pela ultrassom para pré-eclâmpsia, para nenéns que crescem menos dentro do útero, já com 13 semanas. Então, 13 semanas é a principal ultrassonografia. Hoje ela dá uma contribuição enorme para uma gravidez mesmo de baixo risco. Fica aí a dica, se tiver que fazer um exame só de ultrassonografia, faça, né, com 13 semanas. Olha, doutor Rui, agora vamos começar, eu acho interessante, uma discussão interessante. Eu vou começar com um tema, né, que existe muito tabu ainda, né, que é a sexualidade na gravidez. Ou seja, tem muita gente tem muita mãe que fica até, acredite ou não, até com medo, né, de manter relação sexual porque acha que pode, né, machucar o bebê. Fala para mim um pouco dessas alterações que envolvem a gestante, né, e que levam a ela, né, esse receio com relação à sua sexualidade na gravidez. A gravidez é um fenômeno biológico natural dos seres. E gravidez nos seres humanos é um fenômeno biológico normal. Portanto, numa gravidez de baixo risco, é absolutamente natural a vida sexual dos casais durante a gravidez. Evidentemente que em algum momento ela portando alguma comorbidade, ameaça de parto prematuro, um sangramento anormal na gravidez, por vezes o médico pré-natalista recomenda não ter relação sexual durante um determinado período, mas nas gravidezes de baixo risco, sem comorbidades, sem nenhuma anormalidade, o casal pode levar uma vida sexual normal. Fica dado o recado aí, fica dada a dica que você pode manter uma relação. Isso não vai prejudicar em nada a gravidez, a não ser em gravidez de alto risco, uma ruptura, né, prematura da placenta, um sangramento, né, doutor? Mas existe também, né, muitos mitos e muitos tabus, né, que levam a mãe, né, sem dúvida, a alguns questionamentos. E um dos principais questionamentos que nós encontramos na gestante é, né, a queimação, a epigastralgia, aquela dor na boca do estômago, aquela queimação. E as mães chegam a dizer assim, isso aí tem relação, né, o neném se tem muita queimação é porque o neném vai nascer com muito pelo, com muito cabeludo, né, doutor? Né? O que é mito, o que é verdade e quais as condutas, né, que auxiliam e ajudam nessa dor epigástrica, nessa queimação? Então,
o útero da mulher é do tamanho da mão fechada de uma mulher. E, naturalmente, quando a gravidez vai se desenvolvendo, o útero chega muito próximo, bem acima do umbigo, né? Fica alto. E esse útero grande no abdômen da mulher, ele pode fazer com que empurrar o estômago um pouco para cima e altera um pouco do ângulo do esôfago com o estômago, e dentro do estômago, para nutrição, para digestão habitual, tem um ácido clorídrico, um ácido muito forte. Quando ele volta um pouquinho para o esôfago, não é? Empurrado pelo estômago, pelo útero, dá uma queimação. Então, o que a gente orienta as pacientes? Comer menos e mais frequente. Ao invés de fazer 2 refeições pesadas durante o dia, de 3 em 3 horas, ela alimenta frutas, suco, enfim, algum tipo de alimentação de 3 em 3 horas, ou seja, comer menos e mais frequente melhora muito. Naturalmente que algumas delas ainda às vezes precisam de um antiácido. Tomar leite ajuda, não é? Mas enfim, nós temos medicamentos à base de hidróxido de alumínio, medicamentos que auxiliam. Mas olha, uma coisa importante é comer menos e mais frequente. Exatamente. E com relação aos cabelos, né? Né? Que fica aí já a posição que isso, né, é só um mito, né, doutor Rui? Que não tem nenhuma relação científica com relação a essa questão da criança, né, ter mais pelo ou não. Né? Outro assunto muito importante, né, doutor Rui, é com relação, né, sem dúvida, a emese, né, ou a hiperemese, ou até conhecido mais facilmente como vômito, né, principalmente nos 3 primeiros meses da gravidez, né? Então, a gente acredita, porque um dos hormônios que mantém a gravidez é a progesterona, não é? Estrogênio e progesterona, mas a progesterona, ela aumenta na gravidez. O óvulo, lá no ovário, onde sai o óvulo, durante uns 3 meses produz bastante progesterona. Depois a placenta, a partir de 3 meses, a placenta, que é um maior órgão endócrino do corpo, a placenta produz esses hormônios para valer. A gente acredita, a medicina não sabe muito bem essa questão direitinho, mas a gente acredita que é por aumento da progesterona, que ela tem, umas têm mais, outras têm menos vômitos. Aí essa progesterona atua na área do vômito no cérebro e faz com que essas pacientes tenham mais vômitos, né? Claro que as religiosidades aí diz que essa coabitação de um ser junto com a paciente, isso pode contribuir, mas a medicina não tem dados para isso, né? O que a gente acredita é que é aumento da progesterona. Também para vômitos, comer menos e mais frequente ajuda, e medicações à base aí de metoclopramida, né? Essas medicações, tomar cedo, meio-dia, de tarde, na hora de deitar, ajuda. Hidratar bem, né, doutor? Isso, hidratar muito bem, líquido. né, ter uma alimentação, né, rica em verduras, em frutas, né, e, mãe, na maioria dos casos, passou as 12 semanas, melhora, né? Ainda bem, né, doutor Rui? Mas, infelizmente, tem alguns casos que a paciente até necessita de internação. Então, não melhorou, procure a orientação médica, procure, né, sem dúvida, o seu médico que está acompanhando o seu pré-natal. Outro tema que é muito frequente, a queixa das pacientes, é aquelas queixas assim: ó, doutor, eu estou com muito edema. Ou seja, edema, eu estou inchando muito, doutor. Isso tem a ver com pré-eclâmpsia ou é só edema postural da posição? Qual que é a melhor conduta, né, da paciente que tem muito edema? Inchaço acaba sendo fazendo parte do pacote normal de uma gravidez, porque o útero cresce no abdômen e ele diminui o retorno do sangue que vem das pernas, não é? E aí, com isso,
dá inchaço. Então, a mulher grávida que incha, mas não incha as mãos e a face, é mais tranquilo. De qualquer forma, toda mulher que incha e toda mulher grávida precisa ser acompanhada com a pressão arterial. Se subir, elevar a pressão arterial e mais inchaço, a gente preocupa. Mas olha, o que tem que preocupar é inchaço nas mãos e no rosto, na face. Esses geralmente são patológicos, né? A gente preocupa mais. Agora, o inchaço das pernas com pressão normal, sem inchar as mãos e o rosto, geralmente não tem maiores problemas. Principalmente, doutor Rui, quando associado a esse inchaço da mão e da face, vem aquilo que a gente fala de escoltomas, né? Que aquelas pacientes começam a ver aqueles pontinhos brancos, né? E aquilo pode chamar a atenção associado a um aumento da pressão arterial para eclâmpsia, pré-eclâmpsia. E o inchaço nas pernas, sem inchaço nas mãos e no rosto, com pressão normal, a meia calça de compressão média que passa o joelho para cima ajuda. Pena que aqui no centro-oeste brasileiro é um clima muito quente, às vezes, e a paciente grávida sente mais calor do que a não grávida, então não é muito fácil, mas ajuda. E diz que é aconselhável, quando for usar a meia Kendall, o paciente colocar a meia antes mesmo de levantar, né? Isso. Né? Para poder ter um resultado melhor. Olha, para a gente poder falar de tudo com relação ao pré-natal, nós precisaríamos aqui de uma série, porque é um tema muito vasto, muito profundo. Eu sei que você tem muitas dúvidas que nós não conseguimos chegar aqui, mas tem uma que eu não posso deixar de falar, porque acontece demais, muito frequentemente, né? Que é a hemorragia, né? Que é a ameaça de aborto, que é o sangramento, né, doutor Rui? Nenhuma mulher grávida pode sangrar, é normal sangrar durante a gravidez. A Rita Lee tem uma música que diz que mulher é um bicho esquisito que sangra uma vez por mês. Mas na gravidez não deve sangrar. Qualquer sangramento durante a gravidez precisa ser avaliado. Naturalmente que pode ter algum sangramento de baixo risco, que a paciente evolui bem, que tem bom prognóstico, mas sangramento é sempre preocupante. Sangramento no primeiro trimestre, a gente já fica aí nos primeiros 3 meses pensando na ameaça de aborto. Sangramento mais nos 3 últimos meses, a gente preocupa com a placenta, a gente preocupa com doenças que pode comprometer tanto a mãe quanto o feto. Então, sangramento durante a gravidez o médico precisa avaliar. Sangramento é um sinal de alerta, mamãe. Né? Sangrou, procure imediatamente a orientação médica. Olha, vamos fazer o seguinte, né? Se você tem mais alguma dúvida, mande para nós. Entre em contato no nosso Instagram, Dr. George Moraes, faça a sua pergunta e eu prometo que vou trazer aqui o Dr. Rui Gilberto para um programa complementar a esse, porque é muito vasto esse programa. Mais alguma orientação, Dr. Rui? Então, atividade física durante a gravidez, nas gravidez sem comorbidades, normais, né? Aeróbica sem impacto e alongamento, a grávida pode fazer, aconselhável que faça, né? Uso de medicamentos durante a gravidez é sempre bom consultar, porque alguns medicamentos passam pela placenta e atingem o feto, né? Precisa sempre consultar. Mas olha, é um período muito bonito da vida do casal, da mulher, precisa ser curtido todos os minutos dos 9 meses de gravidez. Vale a pena. E uma gravidez é totalmente diferente da outra. Precisa, se tiver 2, 3, 4, 5, tanto de gravidez que tiver, precisa curtir bastante. Vale a pena. É uma oportunidade de muito aprendizado e de muito crescimento espiritual. Vale a pena. Estivemos hoje num programa muito importante, falando sobre o milagre da vida, né? A gravidez, o pré-natal. E nós recebemos aqui com muita alegria, né, Dr. Rui Gilberto Ferreira, essa
né, esse médico, né, carismático, competente, que tem feito a diferença, né, por todo esse estado de Goiás. Muito obrigado, doutor Rui, né, e a você, né, telespectador. Nosso programa Semeando Saúde, né, segue em frente, levando conhecimento de saúde, e se você ficou com mais alguma dúvida, alguma pergunta, né, que você queria saber sobre, né, o pré-natal, entre em contato conosco. Nós te prometemos, nós vamos, né, trazer respostas. Um grande abraço a todos e até a próxima.